E aí, pessoal, faça um maravilhoso dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E se não estiver, podem ficar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós iremos comentar sobre uma metáfora aqui. Mas antes, eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Por quê? Porque o que nós iremos falar com toda certeza pode ajudar muitas vidas, muitas pessoas. E o mais importante de tudo, sobre o que nós estamos fazendo aqui, é justamente isso: proporcionar as boas sementes. Eu tenho uma fala que eu até utilizo na minha bio, que o cérebro ele é a terra, e a mentalidade nesse caso é a semente. Quais são as sementes que nós estamos semeando continuamente? Eu sei que nem sempre a gente tem domínio sobre todas as sementes que nós lançamos, né? Eu sei, nós já acertamos muito, mas nós também cometemos erros e é muito importante a gente ter consciência disso, porque isso faz toda a diferença. Quando você toma consciência das sementes que você já semeou, principalmente daquelas sementes que não foram boas sementes, é possível você talvez até mesmo remover aquelas antigas sementes. Talvez não seja possível, mas é possível você replantar, você plantar novas sementes e a partir daí você trazer um novo significado para a sua vida, um novo significado até mesmo para a vida de pessoas, né? E essas sementes, uma vez replantadas, uma vez semeadas, elas nascem, elas assimilam, elas nascem, elas crescem e elas produzem os seus frutos segundo a espécie dessa semente e, consequentemente, vão trazer aí novos resultados, né? Então, a vida é assim. O que é mais maravilhoso de tudo é que nós não precisamos carregar uma condenação e uma culpa sobre as nossas vidas, o resto das nossas vidas. Nós somos seres que podemos transcender. O que significa isso? Nós somos seres que podemos recomeçar. Enquanto há vida, há a possibilidade de recomeçar. Você pode recomeçar. Proporcione essa oportunidade para que outras pessoas também recomecem. E o mundo já está assim, ó, lotado de pessoas que são críticas, que vivem um legalismo, e eu até entendo, eu até compreendo, porque eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa legalista, extremamente legalista, que rotulava, mas a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente vai compreendendo os fatores que nos levam a determinados comportamentos e à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente também vai transformando. Isso é muito poderoso. E isso é entender que todos nós temos oportunidades de transformar. Você tem essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade e a gente pode proporcionar isso a outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar, falei aqui já um pouco, mas eu quero começar aqui falando a respeito de uma metáfora que eu achei muito linda, essa metáfora. E essa metáfora ela fala a respeito da arte de resolver conflitos. Eu entendo que toda arte ela pode ser aprendida, mas observe essa metáfora. Conta-se a história de algo que aconteceu lá no Japão, lá em Tóquio, e havia um trem, e dentro desse trem haviam algumas pessoas.
E no meio dessas pessoas havia ali uma mulher com um bebezinho no colo, havia um senhorzinho que talvez para mim, para você, passaria despercebido. Havia também um jovem atlético, um jovem muito aparentemente muito bem estruturado, muito bem aparentado, né? E de repente esse trem ele para numa estação e no momento em que esse trem ele para numa estação, uma pessoa bem atípica entra nesse vagão, nesse trem. Esse cidadão que entra nesse trem, ele aparentemente não estava nada legal. Esse cidadão, ele entra nesse trem, estava completamente bêbado, estava muito sujo, estava com algumas marcas, inclusive de sangue nas mãos, na roupa toda rasgada, roupa toda suja. Parecia que esse homem ele tinha passado por um verdadeiro conflito de guerra. E esse homem, ele no momento que ele entra no trem, ele não entra calmo, tranquilo, não. Ele entra aparentemente querendo causar, sabe? E aí, esse homem ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele acaba esbarrando naquela mulher que estava com um bebezinho no colo e quase cai em cima dela, para você ter uma ideia, para você perceber o que estava acontecendo. E, graças a Deus não aconteceu nada com aquele bebezinho, né? Nem com a mulher, mas ele quase caiu, quase derrubou a mulher também. Mas aquele homem estava parecendo um animal, rugindo, bravo, xingando, falando coisas horrorosas e provocando todo mundo que estava, as pessoas que estavam ali, não eram muitas, mas as poucas pessoas que estavam ali estavam sendo provocadas por esse homem que estava aí insatisfeito, aparentemente muito mal. E aí, em contrapartida, o jovem atlético que estava ali, para quem não sabe, esse jovem atlético, ele era um profissional, alguém que estava preparado para qualquer atividade de luta. Por quê? Porque ele já treinava uma arte marcial chamada Aikido. E essa arte marcial é uma arte de defesa. E o nome dessa arte ela significa reconciliar, reconciliação. E como é uma arte de defesa, esse rapaz começou a pensar assim, se esse cara vier até aqui e continuar provocando essas pessoas, eu vou imediatamente interferir na maneira como ele está se portando e vou ter que aplicar alguns golpes nele e derrubá-lo. E esse rapaz que já estava já há algum tempo querendo colocar em prática tudo aquilo que ele já estava aprendendo, ele estava imaginando isso, essa possibilidade. E aí, de repente, esse homem bêbado começou a olhar para o rapaz e começou a falar para ele, o que é? O que é, valentão? O que você está querendo? O que você está olhando? E esse rapaz continuava olhando para o bêbado e olhando com muito desprezo mesmo. E esse rapaz ele imaginava o seguinte, olha, eu só vou entrar em conflito com ele se ele partir para cima. Se ele partir para cima, eu não vou deixar barato. Eu vou aplicar os golpes que eu sei, que eu aprendi e vou simplesmente fazer com que ele pare, com que ele cesse com essa maneira, com essa mania que ele está agora de querer causar problemas com todo mundo. Aparentemente, o que esse rapaz estava pensando parecia algo até coerente, né? Mas a gente percebe que ele estava nessa expectativa de que o bêbado partisse para cima e viesse para esse confronto imediato. Mas esse rapaz começou a se aproximar mais do bêbado já no intuito de que realmente algo acontecesse, houvesse esse confronto físico e ele pudesse aplicar os golpes de Aikido. Só que no outro canto do vagão havia um velhinho de
aproximadamente ali seus 90 anos de idade. E esse velhinho, ele olha pro bêbado e pro rapaz que estava lá todo esperançoso para esse confronto, e esse velhinho, ele simplesmente olha pro bêbado e dá um belo sorriso e fala assim: "Ei, como é que você está?" E aí esse bêbado olha pro velho e fala assim: "O que você quer? E por que você está rindo?" E esse velho simplesmente olha para ele assim e fala assim: "Eu tô vendo que você bebeu um pouco, né?" Aí ele falou: "Sim, eu bebi." "E o que é que você bebeu? O que você tomou?" E ainda sorrindo para ele, ele falou: "Eu tomei bastante saquê." E ele falou assim: "Muito bem, muito bem. E imagino que você esteja indo para a sua casa agora, né?" Ele falou assim: não estou indo para casa coisa nenhuma." Ainda o bêbado falando dessa forma. E o velhinho se aproximando e falou assim: "O que você pensa em fazer? Você pensa dessa forma, em encontrar-se com a sua esposa?" E imediatamente esse bêbado olhou bem para o velhinho e falou assim: "Eu não tenho esposa, eu perdi a minha esposa." Aí ele fala assim: "Puxa, eu entendo você, eu sei como é, mas olha, senta-se aqui comigo." Então o velhinho puxou aquele bêbado para uma das vagas ali, nos assentos do vagão, e imediatamente aquele bêbado começa a falar e contar a sua história de vida, e aquele velhinho abraça aquele bêbado e simplesmente continua dizendo: olha, tudo pode ficar bem, tudo pode modificar, tudo pode transformar, mas não faça isso com você, você está fazendo mal para você." Naquele momento, aquele bêbado se sente abraçado, se sente acolhido, e aquele bêbado simplesmente começa a despencar, a chorar. Para a frustração do jovem atlético, lutador de Aikido, ele não pôde lutar com aquele bêbado e demonstrar toda a sua habilidade, né, na sua arte, a qual ele já estava treinado e pronto para confronto. O que eu quero trazer aqui para você hoje é que muitas vezes nós imediatamente achamos que já estamos preparados, né? E a gente está muito preparado para confrontos. A gente muitas vezes, no decorrer da vida, a gente treina bastante até para momentos como esse, e de repente a gente percebe que para nossa visão de mundo, nós estamos muito preparados para resolver qualquer situação. Mas a gente percebe também que o verdadeiro preparo, ele vem com a maturidade, o verdadeiro preparo, ele vem com perceber que muitas vezes o simples fato de você estar treinado para um confronto não torna você tão preparado. Muitas vezes, uma palavra mais doce, uma palavra mais suave, um olhar mais terno, né? Um olhar mais suave, isso pode fazer com que a realidade do outro seja transformada. Muitas vezes nós não sabemos o que é que o outro está passando, o que é que o outro está sentindo e por qual motivo, por qual razão ele está naquele estado, naquela condição. Às vezes falta só um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de compreensão e aprender essa arte. Às vezes o que nós aprendemos como arte para confronto não é a verdadeira arte que vai resolver o problema. Eu até imagino que aquele rapaz, o lutador lá de Aikido, ele estava nas melhores das intenções, no intuito de proteger os que estavam ali no vagão, de ser até um herói, né? Mas ele acabou esquecendo o verdadeiro sentido
da palavra Aikido, que representa justamente a reconciliação. Nós precisamos aprender a arte da reconciliação, a arte de aprender a fazer os verdadeiros acordos, né? E para isso requer sim uma maneira, existe um modo de você se aproximar das pessoas e estreitar a sua comunicação. Quando você estreita a sua comunicação, quando você se aproxima de outras pessoas, não se apresente armado, não se apresente pronto para o confronto, mas às vezes um simples sorriso já mostra que você está desarmado e você pode desarmar o outro também. O outro que muitas vezes está armado com a sua falta de sobriedade, né? Irritadiço, cheio de conflitos, ele tira a atenção desses conflitos, tira a atenção dessas dores, né? E começa a prestar mais atenção no seu sorriso, na sua fala mais simples, mais humilde, né? E isso pode transformar o dia de não simplesmente uma pessoa, mas de várias pessoas que estão à volta e ao redor. Que nós possamos ter sempre aí esse aprendizado, né? Aprender com esse velhinho, né, que trouxe aí a arte do sorriso, a arte de abraçar, a arte de afagar, a arte de saber como comunicar para poder desarmar aqueles que estão repleto de dores, repleto aí de transtornos, de confusões. Que nesse dia a gente possa fazer isso, e mesmo que surjam, porque podem surgir, mas não significa que você precisa o tempo todo estar em confronto, mas significa que você pode estar preparado para simplesmente resolver uma situação como essa. Então quero convidar você a notar isso, a observar isso, e de repente você pode trazer isso para dentro da sua casa. Talvez você não vai necessariamente estar num vagão, mas pode acontecer de você estar dentro da sua casa. E pode acontecer de você estar no seu ambiente de trabalho, pode acontecer de você estar na rua, pode acontecer de você estar num ambiente mais hostil, né? Pode acontecer. E aí? O que é que você vai fazer diante de uma hostilidade, diante de uma situação agressiva, diante de uma situação de aparente confronto? O que é que você e eu iremos fazer com relação a isso? Faça um excelente dia, estou aqui com os amigos, meu amigo Samuel Custódio está aí também, o Gustavo, seja muito bem-vindo, Gustavo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Então, essa reflexão serve para o nosso dia de hoje, a arte de resolver e dissolver conflitos. Essa metáfora eu vou deixar ela aqui por inteiro para que depois você leia. É claro que eu não trouxe todos os detalhes dessa linda metáfora, né? Mas depois você pode ler ela na íntegra aqui, tá bom? E depois comenta, dá uma percepção, uma opinião tua, aquilo que você conseguiu notar, que você conseguiu observar, e até mesmo aquilo que fez sentido para você e se de repente até te ajudou a resolver alguma coisa, alguma situação na sua vida ou até mesmo com relação a outras pessoas, tá bom? Veja, compartilhe com os seus amigos e traga essas pessoas para perto de você. Eu quero dizer isso para você no dia de hoje. Traga. Às vezes tem aquela pessoa que no dia de hoje você ainda tem a possibilidade, aquela pessoa que está insana, né? Ela está completamente transtornada, desnorteada, sem rumo, sem direção. Experimenta se aproximar, experimenta dialogar, experimenta humildemente, não vai armado não, humildemente, com simplicidade. Eu acredito de verdade que pode mudar esse cenário, pode mudar completamente a forma de você lidar e tratar com esse assunto, tá bom? Vou deixar aqui para você sobre
sobre essa metáfora, mas depois diga aí qual foi o que você notou, o que você percebeu e de que forma que você pode aplicar aí também, tá bom? Pessoal, faça um maravilhoso dia, faça. Você pode fazer como o velhinho fez. Você pode fazer um fantástico dia, uma fantástica noite, uma fantástica semana. Você pode fazer, tá bom? Então, quero deixar esse recado e agradecer a sua participação dessa live, a participação, o simples fato de ter assistido esse vídeo aqui, tá bom? Um forte abraço, depois dá uma olhadinha nos outros vídeos que nós temos aí gravados. Ontem nós tivemos uma live fantástica com o Norberto Ferreira, onde nós falamos a respeito da sugestão, a ciência do engano, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá também. Que você faça um maravilhoso dia. Um forte abraço.